O déficit anunciado em 2015 foi de 111,2 bilhões, assim como o déficit aprovado agora, do seu Temer, para 2016, é de 170 bilhões. Mas esse déficit de 111,2 bilhões, a Auditoria Cidadã da Dívida foi fazer o levantamento e elencou todos os itens de despesa, todos os itens de receita, botou cada duas colunas. E o que aconteceu? Descobriu que, em 2015, as receitas foram 480 bilhões superiores às despesas. Cadê o déficit? Não tinha déficit. O que está acontecendo aqui? Acontece a mesma coisa que com aquela conta fraudulenta que eles fazem com a Previdência. A Previdência que eles vêm dizer que é déficit e tal, mas já foi desmascarado, que isso é só um artifício que eles fazem, pegando apenas alguns itens, somando de um lado, somando de outro e diz que é déficit. É a mesma situação aqui. Todos devem questionar esses números e é o que aconteceu. A auditoria questionou a Secretaria de Tesouro e questionou ao Tribunal de Contas. A Secretaria de Tesouro deu uma resposta, não respondeu. Disse que a pergunta era muito genérica. Não tinha como responder. Já o Tribunal de Contas foi um pouquinho mais digno e ele respondeu que, de fato, houve um excesso de emissão de títulos. Brincadeira? Um excesso de emissão de títulos. Um país na miséria que está, os caras erram. Né? Alguma coisa está muito errada aqui. Né? A PEC 241, que congela todos os gastos primários e mais. Tem mais uma coisa que não está sendo comentada e que é seríssima. Ela faz reserva de recursos para aumento de capital de empresa estatal não dependente. O que é isso? Vamos ver. Esse é um sistema que foi usado na Grécia para gerar dívida. Eles criam uma empresa estatal, sociedade anônima, chamada de propósito específico, que é, ao mesmo tempo, estatal e independente, e onde os sócios são o Estado, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Depois nós vamos ver mais um pouquinho das características dessa empresa. Para que ela serve? Ela serve para emitir debêntures que prometem juros determinados por um período determinado, do resgate no final, mas com a garantia do Estado. Então, isso já configura dívida pública. Quem opera nesse esquema? São três atores. Essa empresa, pessoa jurídica de direito privado, né? Porque tem sócios privados. O Estado e o investidor que vai comprar. A propaganda oficial é que os Estados vão se livrar da dívida ativa, ou seja, dos créditos, impostos, multas, etc., que não foram recebidos e então a Procuradoria-Geral tenta cobrar, ou então a Secretaria de Fazenda tenta cobrar, mas nunca recebe aqueles impostos. Por que não recebe? Porque são empresas fantasmas, quando o fiscal vai lá e descobre que o endereço é um terreno baldio, esse tipo de coisa. Então são dívidas, são créditos que o governo teria, mas que não consegue receber. A propaganda do governo é que os créditos da dívida ativa são vendidos pelo Estado, mas isso é falso. A dívida ativa não é vendida. Ela continua a ser cobrada pela Procuradoria-Geral ou pela Secretaria de Fazenda. O que está sendo vendido é um papel, a debênture, pela tal estatal não dependente. É um papel novo, com a garantia do Estado, que está sendo vendido, e com um desconto de 50% a 60%, né? Porque, teoricamente, teria risco esse papel. Então, tem um desconto imenso, 50% a 60%. E ainda paga juros de 20% sobre o valor de face, não é sobre o valor que o investidor está pagando ali, com desconto, não. É o valor de face, o valor total. Então, na prática, esses juros de 20% não são 20%, eles são 40%, ultrapassa 40%. E com garantia estatal. Então, não tem risco. E a PEC 241, que congela tudo por 20 anos, está reservando recursos para essas empresas estatais não dependentes. Olha, está escondido isso, ninguém fala nisso. Essas debêntures são vendidas com esforços restritos. São outro jargão que é usado. O que é isso? Não tem propaganda, não tem anúncio, não é anunciado. Ninguém sabe quando é que vão ser emitidas essas debêntures. Se você quiser ir lá eu quero. Não, ninguém vai saber quando. São esforços restritos. O Estado aparece aí como se estivesse cedendo a dívida ativa, mas, de fato, o que o Estado cede é a garantia. E essa garantia ela é documentada com um outro tipo de debênture, não é nessa debênture, nesse papel que aparece essa garantia. Eles escondem isso num outro tipo de debênture, que a entidade, que a empresa estatal não dependente vai emitir, que é a debênture subordinada, que não pode ser vendida e fica em poder do Estado. E, por isso, o Estado garante tudo. Esse esquema só foi descoberto porque os auditores viram um esquema parecidíssimo ser aplicado na Grécia. Para legalizar isso, o senhor José Serra entrou no Congresso no dia 10/5 com essa PLS 204. E, por coincidência, no dia 12/5 ele foi nomeado ministro. Estratégia de ação que a Maria Lúcia sugere. Conhecimento para todos sobre esse tema. Criar uma mobilização social consciente. Traduzir essas informações para que o povo que está pagando uma conta irreal e injusta
possa ter consciência disso. Cobrar dos parlamentares de norte a sul e cobrar dos órgãos de controle. Reivindicar a auditoria da dívida com participação cidadã. Isso é muito importante. O governo não pode simplesmente contratar um escritório lá fora e dizer que vai fazer auditoria e depois vir com um resultado fajuto aí. Nós temos gente super capacitada, gente que é convidada a participar de auditoria em outros países, como aconteceu no Equador, onde isso foi resolvido, como aconteceu na Grécia, onde, infelizmente, o primeiro-ministro lá não resistiu às pressões e voltou atrás. Enfim, nosso pessoal é extremamente capacitado, não precisa contratar ninguém para fazer isso. E não pode, porque senão vão camuflar o resultado. E mandar e-mails para os parlamentares. Era isso, eu não posso me alongar mais. Um grande abraço, eu espero que você abrace essa causa. Procura que eu vou colocar os links aí embaixo para ver mais sobre esse assunto. Um grande abraço.